Meninos, agora a gente vai fazer a correção das atividades 52, 53 e 54. Na 52 e 53, na página 130, a questão número 1 pedia para, antes da gente responder as questões, vocês montassem alguns sólidos. Tinha as planificações lá nos encartes e vocês iam montar, certo? Eu vi que muitos mandaram as fotos. Ficou perfeita a montagem de vocês, viu? Parabéns. E aí eu garanto que usando eles, vocês fizeram os exercícios. Então agora, vamos lá. Na letra A, pediu para vocês colocarem esses sólidos em um plano mais inclinado e ver qual que ia girar com mais facilidade, certo? Provavelmente vocês encontraram que os que giram são o cilindro e o cone, certo? Eles tiveram maior facilidade para rolar por essa mesa inclinada. Na letra B, dos sólidos mostrados no texto teórico e que você não montou, qual que poderia ser usado como resposta ao int anterior? Então, assim, desses sólidos anteriores, e a gente não montou eles, qual que você acha que rolaria com facilidade também pela mesa? A esfera, não é? Porque a esfera também ela tem os pontos redondos, então ela rolaria de forma mais fácil. Questão número 2. Os poliedros que você construiu, eles podem ser separados em dois grupos. Então, pode ser no grupo de prismas, aí a gente tem esse grupinho verde, e pode ser os exemplos das pirâmides, que a gente vai ter na próxima página aqui, peraí. Pode ter as pirâmides, certo? Esses dois grupos, eles apresentam exemplos de poliedros, pois possuem todas as faces planas. Só que dividimos esses 5 sólidos em dois grupos, os prismas e as pirâmides, pelo fato de apresentarem algumas características em comum de cada grupo, certo? Então, tem características que fazem eles ficarem no grupo de prismas e tem características que fazem eles ficar no grupo de pirâmides. Quais são essas características, certo? Então, vamos lá. Na letra A, os prismas. Os prismas, todos eles possuem alguma das faces em forma de retângulo, certo? Se vocês observarem, todos têm a face ou algumas delas em forma de retângulo, tá bom? Lembrando que todo quadrado é um retângulo, então pode ser uma face do quadrado, no caso no cubo, por exemplo. E pelo menos duas faces são opostas e iguais. Ó, observem que nos prismas a gente tem duas faces que elas são opostas, mas são iguais, certo? Já no caso das pirâmides, a gente tem as duas faces formando triângulos com apenas uma das faces que pode ser diferente das demais. Então, a gente tem faces iguais e só uma é diferente, certo? Por isso que ela virou uma pirâmide. Fica pontudinha para cima. Letra C. De acordo com as suas observações, essa figura seguinte aí, ela representa um prisma ou uma pirâmide. Se a gente avaliar, ela tem, ó, uma das partes, pelo menos uma das faces é retangular. A gente pode observar que ela tem esse retângulo. E ela tem uma forma diferente que ela é oposta. Observe que a gente tem aí um pentágono de um lado e do outro também. Então, ela não faz a ponta igual a pirâmide, certo? Próxima página. O Lucas, ele pegou um cubo e pintou as faces e foi colocando. Várias formas ele foi colocando. Por exemplo, o cubo, ele pintou uma face dela e pôs no papel. Isso parecia com um quadrado. Então, letra A, o cubo, pareceu um quadrado. Letra B, paralelepípedo. Quando ele carimbou na folha, formou um retângulo. Letra C, pirâmide de base triangular. Quando ele carimbou, ficou um triângulo. Uma pirâmide de base quadrada. Ele carimbou e formou tanto um triângulo quanto um quadrado, de acordo com o lado que ele foi, certo? Que ele colocou. Um prisma de base triangular pode ter formado um triângulo e também um retângulo, depende do lado que ele carimbou, ok? Na questão número 4, na próxima página, se usarmos um cilindro como carimbo, a gente pode fazer um círculo. Porém, se pintarmos toda a lateral curva do cilindro e com a tinta ainda fresca, nós o rolarmos sobre uma folha de papel, que figura deveremos formar? Então, se eu rolar na folha de papel, que figura que vai formar? Se vocês não testaram, imagine isso acontecendo. Pega uma folha de papel e enrola. Vocês vão ver que ela forma um cilindro, certo? Só que quando eu abro essa folha, o que forma?
um retângulo. Então, quando eu uso um cilindro de carimbo na lateral dele e rolo ele pela folha, ele vai formar um retângulo. Então, o número 4 é retângulo. Questão número 5. É para colocar o que parece. Então, tá. O primeiro é um cone. Esse segundo aqui é um cilindro. Depois a gente tem a bola, que é uma esfera. A gente tem o dado, que é um cubo. A gente tem a pirâmide, que é esse montadinho aí de quebra-cabeça. A gente tem o paralelepípedo, esse último, certo? A questão número 6 é para você procurar objetos que tenham a forma de alguns sólidos e mandar lá no grupo, tá? A gente já combinou. Questão número 7. Marina, ela precisa ir até uma loja especializada em caixas de embalagens para procurar uma caixa que tenha a forma mostrada na figura. Que forma é essa? Essa forma é de um cilindro, certo? Então,